Então, nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 20, Maria de Magdala, que nós começamos semana passada, e paramos, né, fazendo aquela perguntinha de por que Maria foi escolhida por Jesus para participar, para ser a primeira, né, a ver Jesus ressuscitado, né, na linguagem comum. Então, vamos fazer o nosso breve resuminho aqui. É resumo, mas se vocês se recordarem ou quiserem colocar, podem colocar, tá? Mesmo a gente já tendo passado por esse trecho. Quem entrou aí foi a Carla, né? Oi, amiguinha, boa noite. Boa noite, amores, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar. Então, no início, né, nós vimos que Maria, quando teve logo nos primeiros contatos com Jesus, né, ouvindo as suas pregações, ouvindo as suas palavras, ela já se sentiu profundamente tocada, não só pelas palavras, não só pela boa nova que ele trazia, né, pela boa notícia do reino de Deus, né, daquele Pai amoroso que a todos igualava no seu amor. Não só por isso, mas pela viva vibração do mestre que ela sentiu dentro daquele colégio ali, né? Sentiu, foi uma das que mais se permitiu sentir essa vibração do mestre. E diz aqui Humberto de Campos, né, que o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Ela já vinha, né, percebendo que, não obstante a convivência dela com luxo, né, com muitos bens materiais, com a elite, né, política, política mesmo, né, que tudo se resumia a isso, ela sentia um grande vazio, né, no seu coração, tinha um grande deserto no seu coração. Ela não conseguia compreender ao certo o que era esse deserto. Alguém caiu. O que era esse deserto, mas quando ela ouviu as palavras de Jesus, ela começou a compreender. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova, e ela começou a perceber que era isso que ela queria. E ela, a gente viu aqui, né, esse trecho inicial, onde fala que, decorrida a noite de grandes meditações, ela ouviu o mestre falar e... foi a Rita que caiu, que entrou de novo. Ela ouviu o mestre falar e ficou remoendo, né, pensando em tudo aquilo que ele falou dentro do coração dela. E antes do famoso banquete de Naim, aí a gente viu, né, na passagem lá do Evangelho de Lucas, que é o único que tem, esse banquete de Naim, em Naim, né? Esse banquete em Naim, que é uma cidade, não cita no texto de Lucas, né, não cita quem era a mulher, nem cita onde era. Só cita que era o fariseu Simão que deu esse banquete. Humberto de Campos traz isso para a gente, essa informação. Nós vimos isso. A Raquel, né, muito bem observou, não está aqui ainda, infelizmente, mas ela muito bem observou na semana passada o trecho que Jesus começa a falar para Simão, né, o fariseu, sobre Maria, porque ele questiona ali que, se ele fosse um Messias, ele saberia que aquela mulher era uma pecadora. E a gente viu o que isso significava, né? E o que ele deixou de fazer com Jesus, que Maria fez. E aí, nesse momento que ele faz isso eu estou no Evangelho de Lucas, tá? Relembrando o que a gente viu no Evangelho. Jesus começa a falar ali, né, para Simão, o fariseu, para explicar para ele
por que que ele abraçava, né? Por que que ele acolhia aquela pecadora, ele então narra o que a gente chama da parábola dos dois devedores, que está lá no texto. Ele faz, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Né? Jesus falando para Simão, dando um exemplo aqui, e colocando Simão, né, como devedor também. Você está pensando que você está muito distante? Você não está muito distante, não. Qual deles, portanto, o amará mais? Em resposta, disse Simão, suponho que aquele a quem mais se agraciou, ou seja, né, aquele que mais devia, mas que mais amou, foi o que mais se agraciou. Disse-lhe Jesus, julgaste retamente, é isso mesmo. Então, nessa passagem, Jesus fala sobre a parábola dos 2 devedores. Não vamos estudar a parábola dos 2 devedores, isso vai ficar mais para frente, quando a gente abrir o grupo de estudos das parábolas, mas é uma parábola belíssima, com ensinamentos belíssimos, Jesus aproveitando ali, como sempre, né, a sua magnânima sabedoria, aproveitando cada momento para ensinar, para educar, para acolher, para esclarecer. E Maria foi lá, né, Maria de Magdala foi lá, beijou os seus pés, lavou com as suas lágrimas, perfumou com bálsamo, né? E estava ali com coragem, como foi dito aqui, passagem ao Francisco aí, como foi dito aqui no estudo anterior, de uma coragem muito grande. Eu trouxe 2 trechinhos de 2 textos para a gente conseguir ampliar a nossa capacidade de entendimento da coragem dela, né, nesses atos. E vou ler mais para frente. E assim foi ela em busca do mestre carinhoso para poder ter com ele. E ela foi na casa de Pedro. Envolvida por esse pensamento profundo, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Eu brinquei, né? Parecia não, estava esperando, né? Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. E aí ela fala, né? Senhor, eu ouvi as suas palavras consoladoras e venho ao vosso encontro. Tendes a clarevidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Lembram que eu trouxe, né? Falando lá, trazendo o exemplo da mulher samaritana, o texto que o André trouxe, muito interessante, que aquela mulher ali não conseguiu de início ver em Jesus um Messias. Primeiro ela viu um homem sedento, depois ela viu um judeu. Oi, Francisco. E aí, tudo bem? Bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Estou fazendo um resuminho aqui da semana passada, tá? Para a gente... Tudo de bola. Mas diferente, né? Não só da mulher samaritana, mas de muitos, Maria de Magdala já percebeu ali, naquele homem, um Messias, um enviado de Deus, né? Um profeta diferente. E aí ela começou a chorar, né? Falando, minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ela já conseguia reconhecer que os prazeres do mundo, né? A vida pautada no materialismo, né? Na futilidade, era uma vida estéril. E ela não queria mais isso. E ela chorava. Ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O peso da culpa. O peso, né, que não obstante ser uma mulher à frente, corajosa, né, enfrentou a cultura ali machista, né, do seu povo para se libertar, mas não deixa de ter, né, dentro do seu coração, por tantas ofensas, por tantas críticas, por tanto julgamento, o peso da culpa.
Mas Jesus acolhe essa mulher, né? E ele fala: Maria, levanta os olhos para o céu, regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Não tem ninguém que está condenado ao pecado eterno, né? Essa filosofia do inferno, né? Que ou você vai para o céu, você vai para o inferno, acabou sua chance aí. É uma filosofia que vai de encontro à bondade, à amorosidade, né? De Deus, desse Deus que hoje a gente sabe não é um Deus que a gente tentou trazer para as nossas imperfeições, né? Tentou transformar num Deus vingativo, num Deus, às vezes até ciumento. Não é esse Deus, né? Então, se Deus é um Pai soberanamente justo e bom, não há, né? Não tem razão, não há coerência em haver penas eternas. Até a gente, né? Como pais, quem é pai, quem é mãe, consegue perdoar um filho, a gente na nossa imperfeição, a gente consegue perdoar, imagina Deus, né? A gente nem consegue alcançar essa amorosidade. Caminhe agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E aí, ela escutava o mestre ali, eu trouxe também para a gente perceber. Nós já estamos no capítulo 20, né? Nós já passamos por 19 capítulos, e algumas vezes a gente já viu o mestre se desdobrando para tentar explicar para os seus discípulos algumas questões. Eles perguntavam, né? Não compreendi ainda, mestre, me ensina. E aí o mestre sempre, né, com paciência. Em momento nenhum, Maria fala isso. De pronto, né, ela já consegue absorver aqueles ensinamentos, ela já consegue compreender aqueles ensinamentos que ele estava dando ali. Ela fala: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Aquela sede, né, que não é qualquer água que mata. E aí Jesus fala para ela: sim, a sua sede é real. É real porque o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível que compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. O mundo mostrou uma porta de redenção muito larga, né? Muito de manifestações exteriores, de interesses, mas não é essa porta que a gente tem que passar. A porta que a gente tem que passar, ela é estreita. E estreita por quê? Porque é uma porta difícil de passar. Porque a gente precisa, sobretudo, renunciar a nós mesmos, amar as nossas dores e as nossas dificuldades como instrumentos da nossa transformação, ter comunhão e fidelidade a Deus, são coisas diferentes, né? Nós já estudamos os 2 capítulos, eu acho, comunhão e fidelidade a Deus. Deixa eu só conferir aqui. Fidelidade a Deus. Não, vamos estudar comunhão com Deus. Vamos estudar. Não, já estudamos comunhão com Deus, então. São 2 coisas diferentes. A gente já estudou aqui. Então, essa é a porta estreita. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo com a primeira ilusão. E ele falou para ela: trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Essa renúncia em nome do amor é também uma reflexão muito profunda que a gente precisa fazer sobre nós mesmos, né? Em relação ao amar ao outro, amar quem a gente acha que ama, né? Porque nem esses eu costumo falar, a gente sabe amar direito. A gente pensa que sabe, mas a gente ainda não sabe. A gente ama com orgulho, com vaidade. A gente quer amar fazendo as nossas vontades e deixando de lado a vontade do outro. Mas não é esse amor, o amor da porta estreita, o amor da renúncia, né? A gente vai ver que no final
que ela aprendeu tanto a amar que ela amava os seus companheiros, né? Os discípulos ali do pequeno colégio apostólico. E ela amava eles mesmo sendo colocada de lado por eles. Ela continuava amando. Ela continuava nutrindo por eles carinho especial. Ela compreendia. Isso é o verdadeiro amor. Mesmo sendo rejeitada, ela ainda amava. Ela aprendeu a conviver com essa dor da rejeição, mas não deixar de amar. E só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela pergunta para ele. Só esse amor, a dedicação verdadeira é que leva, é que poderá saciar essa sede que eu sinto? Olha como que ela percebia, né? Como que ela compreendia em poucas palavras, porque isso aqui que ela está falando é muito profundo. Só o amor pelo sacrifício. O que é o amor pelo sacrifício? Para que a gente consiga entender isso? Amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus não precisa de muitas palavras, ele só faz assim com a cabeça, ó. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber, né, que as nossas dificuldades, as nossas dores precisam ser compreendidas por nós como instrumentos, né? Já falei de transformação, compreender que mensagem essa dificuldade ou essa prova ou até essa expiação está querendo me dar, o que essa mensagem, o que esse sofrimento está querendo transformar em mim. Qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, qualquer angústia, qualquer dor, há uma questão a ser transformada por trás. Ou é orgulho, ou é a vaidade, ou um tanto delas, né? Mas sempre há algum. A gente, às vezes, não consegue compreender, mas há ali uma mensagem, sim. Na dor, há uma mensagem. Quem fala muito bem isso é Leon Denis. E ele coloca, na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio do sacrifício? E aí ele, com essa fala, ele desperta nela, ele vai despertando, né? Com um simples falar, ele vai despertando ali nela. Com essa simples fala, ele desperta a visão dela para o amor universal. De início, ela pensa que é um amor de mãe, mas ele fala, não é só esse o amor sublime. É um amor maior. É a capacidade de amar os filhos que não são seus filhos, como filhos. É desse amor que eu estou falando. E quase que ele falou, é para esse amor que você está predestinado. Ele praticamente falou isso, né? E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. E aí ela pensou. E olha o que ela fala. Nesse trecho aqui, Jesus não fala de quem seriam esses filhos, né? Mas olha a fala dela, Senhor, doravante renunciei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. E estarei com os aleijados e leprosos. Olha a capacidade dessa mulher. Se Jesus falar isso para mim, eu já ia falar assim, filho de quem que eu vou ter que acolher? Vou ter que adotar algumas crianças, né? São esses filhos que Jesus está falando. Eu, na minha pequenez, ia pensar assim, bem pequenininho. Falou filho, é filho mesmo que eu ia pensar, mas ela não. Ela conseguiu compreender que filhos era muito amplo, né? O amor era muito maior que ele estava falando. Pedro lança para ela aquele olhar gélido, né? Aquele olhar frio dentro da casa dele e ela percebe. E aí ela faz a última pergunta para Jesus, que também é uma pergunta
que para mim também é de um alcance assim maravilhoso. Quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Quem vai nos guiar, né? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E foi aqui que nós paramos e eu fiz a perguntinha, né? Por que que vocês achavam que, tendo tantos corações queridos, a própria mãe, né? Por que o mestre aparece primeiro, depois da sua crucificação, né? Aparece primeiro para Maria de Magdala. Aí, ó, a Elza trouxe para gente, porque ela se converteu no primeiro encontro e venceu suas paixões, seus vícios, né? Teve a força e teve uma conversão ali muito rápida, né? E os vícios, de fato, são aqueles mais difíceis da gente vencer. O Arthur disse que é porque Jesus precisava que uma mulher desse a notícia, porque ia espalhar mais rápido, né, Arthur? Foi o que você falou? Anotei aqui, hein, Arthur? O que você falou aí? Se eu anotou errado. Então foi o quê? Fala aí. Não dá para, não é uma coisa só, né? Dá para escrever um livro só sobre isso aí, né? Tá. Mas eu acredito que, além de todas as outras coisas, ele também estava ratificando o que ele falou para ela, que estariam juntos eternamente em espírito. Também. Muito bom, Arthur, mas você falou que precisava de uma mulher para espalhar notícia. Não. Eu falei para a Elza que os maiores fofoqueiros do mundo são os pescadores. Eu sou pescador. Pô, então tinha que ser um pescador, um discípulo pescador, tinha que ser ela, então. Então tinha que ser um discípulo pescador, né? Não tinha que ser ela. Não, mas eles ainda estavam muito atrás. O Arthur está falando isso, gente, porque ele é pescador, né, Arthur? Ó, o Francisco falou assim, ela realmente transformou suas paixões, não teve um período de transição, foi uma transformação muito rápida, né, Francisco? Você colocou para gente. Foi um despertar muito rápido, né? A Carla trouxe assim, a lição que Jesus quis trazer para os discípulos, um aprendizado da verdadeira transformação. A Marcinha ratificou, né, essa colocação da Carlinha, e falou que seria uma prova maior da verdadeira transformação. E o Ítalo disse que foi uma das poucas pessoas que ficaram com Jesus. De fato, todos, né, fugiram, a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Eles ficaram com muito medo, então eles fugiram. Tomé, Pedro, né, teve a negação, Pedro acompanhou ali de perto, mas não queria ser reconhecido como um dele, então negou Jesus. Chegou a tirar, Tomé também, chegaram a tirar suas vestimentas e trocar, porque as vestimentas eram muito características, né, dos galileus, então eles trocavam ali as vestimentas para ficar perdidos ali na multidão, não serem reconhecidos. E só ficaram com Jesus, próximo dele mesmo, com coragem, Maria, sua mãe, né, João e Maria de Magdala. Então, essa foi a colocação do Ítalo. Bom, eu trouxe um texto de Emmanuel para a gente. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Queria. Fala, Elza. Olha só, depois eu estava pensando e lendo novamente o texto, ela foi de uma fidelidade, né, àqueles ensinos que Jesus passou, uma fidelidade a Deus, ela demonstrou isso no amor renúncia. E também eu acho que Jesus escolheu ela para aparecer primeiro,
para demonstrar que o evangelho dele era para todos, inclusive para aqueles que tenham mais pecados, aqueles que necessitam de uma redenção maior, que eu acho que eu não estou sabendo explicar. Tipo assim, o evangelho é para todos, não só para os eleitos, como falou assim, que ele podia aparecer para a mãe ou para os apóstolos, não para quem ele amasse, no particularismo dele, né, de ter os apóstolos, a família, mas para todos, inclusive os pecadores. Muito bom, Elza. Ótimo. Maravilhoso. Alguém quer colocar mais? Bom, vamos ler o texto. Eu vou comentar isso tudo no final, tá? Todas essas colocações de você, colocação que a Elza fez agora, eu vou comentar tudo no final. Esse texto, ele está no Caminho, Verdade e Vida. É um texto de Emmanuel, né? Olha como que Emmanuel coloca essa passagem. Ele fala assim, ó, dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convida a meditação substanciosa e apurada. E a gente está meditando desde terça-feira passada, né? Eu tô. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Jesus, não há palavra, não há ensinamento que seja em vão nos evangelhos, nos ensinamentos do Mestre. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios já era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios, ou seja, ele já era reto no cumprimento da lei. Ele já tinha ali uma noção, né, grandiosa da necessidade do cumprimento da lei. Só que ele levava, né, esse rigor para o lado da perseguição, para o lado da violência. Por isso, para ele, né, não foi tanto, segundo Emmanuel, como para ela, porque ele já tinha uma certa retidão na lei, né? Mas ela não, ela tinha vícios, né? E os vícios, como colocou a Elza, como colocou o Francisco, os vícios são muito difíceis da gente tirar de dentro da gente, né? Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, materialidade, né? Amolecera-se ao contato de entidades perversas e permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. É aquele ciclo, né, que você entra quando você se vincula às vibrações deletérias, né, vibrações que não são elevadas, da ganância, do ódio, da raiva, do materialismo, você vai se vinculando e você vai criando ali uma relação de troca com essas entidades que estão nessa mesma vibração, né? Daí ela ter sido, né, obsidiada. E aí, mais para ela envolvida ali com a sensualidade, né, envolvida com todas essas questões também que são vícios muito difíceis de serem retirados, né? Por isso a questão da obsessão dela. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos fiel até o fim, nos atos de negação de si própria, olha a renúncia de si própria, e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor da sua existência angustiosa. É compreensível
que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou os amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores. O código de ouro das vidas transformadas pela glória do bem, e ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua vida, né, à luz do Evangelho Redentor. Vou compartilhar aqui um minutinho. Olha como tudo que vocês falaram está aqui. Cada um falou um pouquinho. Eu trouxe mais um trechinho, né, para encerrar essa parte. A gente tem esse, como eu falei, esse trecho que está no Evangelho de Lucas, né, para ensinar o fariseu sobre aquilo ali, que ele estava falando da mulher impura, da pecadora. Jesus foi e falou, né, a parábola dos dois devedores. A gente tem esse livro aqui, que são só estudos das parábolas de Jesus, né? Que inclusive é um dos livros que a gente está usando como fonte para montar o nosso estudo sobre as parábolas. E ele aborda a parábola dos dois devedores. Eu queria trazer aqui, só para a gente aumentar a nossa real impressão de quem era essa mulher e o que ela transformou dentro dela, e por que Jesus utilizou ela como modelo, né? Algumas palavras que estão aqui, ó. Esse livro usa vários livros de referência de estudos bíblicos, tá? Não espíritas, católicos, protestantes, sobretudo protestantes, né? Tem muitos estudiosos, né, que se dedicam verdadeiramente a estudar os evangelhos isento de dogmas, né? Eles estudam mesmo na cultura, na tradução, estudo sério. E uma dessas coleções é um comentário bíblico Biacon. É um coleção com mais de 40 especialistas, né, de estudo bíblico. E olha o comentário que um dos comentadores desse estudo fala. Ó, a palavra pecadora tinha um estigma muito maior na época do Novo Testamento do que hoje em dia. E isso se deve a 3 causas, né? Então, a gente não consegue alcançar, com a nossa cultura, com a nossa cabeça de hoje, com o nosso entendimento, o que essa palavra pecadora tinha de peso para a época. Por isso, a gente não consegue alcançar, né? A gente alcança um pouco, porque a gente é sensível, né? Mas a gente não consegue alcançar o peso que essa mulher tinha. E ele fala assim, ó, quais são os 3 motivos? Os fariseus usavam a palavra em um sentido muito restritivo e condenatório para referir-se àqueles que eles consideravam as pessoas mais inferiores, moral e espiritualmente. Jesus removeu grande parte do ódio e do sarcasmo da palavra por meio das suas bonitas histórias de compaixão pelos pecadores. Então, Jesus já começou a tirar ali de dentro da gente o peso dessa palavra, né? E dessa consideração e trazer para a gente a compaixão pelos pecadores. O uso moderno, que foi o que eu falei agora, tendeu a remover da palavra grande parte do sentido de vergonha, de erro e de rebelião que ela transmitia no seu significado original. Então, era muito pesado chamar alguém de pecador, ainda mais uma mulher, né? Simão, por certo, Simão fariseu, tá? A gente está falando da parábola que está lá no Evangelho de Lucas. Simão, por certo, expressou-se em conformidade com as crenças e costumes fundados na lei mosaica e nas práticas exteriores de pureza, que era o que eles faziam, né? O que eles faziam? Práticas exteriores de pureza. Por dentro, né? Nos sentimentos, no comportamento, mas por fora estava lá exteriorizando a pureza. Assim, acorrentado à frieza da lei, mostrou-se incapaz de compreender a verdadeira natureza
de religiosidade e das leis de Deus, já constantes a propósito no Decálogo, né? Nos 10 Mandamentos. Mas eles não conseguiam, com o olhar deles, alcançar isso. Outra questão aqui, ó, na própria passagem, tá? Que a gente não tinha estudado antes. Agora, Chaplin. Chaplin é um estudioso, um americano que veio para o Brasil. É muito citado, né, nos estudos bíblicos sérios, ele é muito citado. Ele diz assim, ó, há que se acrescentar, como bem observa Chaplin, o livro, né, citando Chaplin, que o ato não era escandaloso apenas por se tratar de uma mulher considerada pecadora. Tem mais que a gente desconhece. Mas também porque o ato de soltar os próprios cabelos em público, lembra? Ela soltou o cabelo para enxugar o pé de Jesus, né, depois de ter chorado nele. E esse ato de soltar o cabelo era algo vergonhoso para as judias. Mas ocorreu que, impelida, olha esse trecho aqui, ó, impelida por uma gratidão irresistível a Jesus, foi vencida pela emoção e, em uma catarata de lágrimas, demonstrou seu afeto. Ela não foi guiada pelas leis, né, mal compreendidas que os judeus professavam. Ela nunca foi guiada, na verdade, né? Mas ela já foi guiada pela lei de amor. As tradições humanas eram-lhe menores, pequenas, perante a lei maior de Deus. Então, para mim, como muito bem colocado por vocês, né, mas, sobretudo, pelo que foi colocado pela Carla, pela Márcia, pela Elza, né, e vocês também, o maior exemplo que Jesus quis trazer, né, se mostrando primeiro para Maria de Magdala, e a gente vai ver que, ainda assim, depois os discípulos não conseguiram compreender e continuaram sendo preconceituosos com ela, mas o maior ensinamento que Jesus veio trazer foi esse: somos todos pecadores, mas somos todos filhos de Deus e temos o mesmo olhar do nosso Pai. Essa que vocês estão chamando de pecador, com esse peso dessa palavra, desse julgamento, foi aqui, nessa minha pequena passagem até agora, né, a que mais se transformou pelo amor verdadeiro. Ela é o exemplo a ser seguido, né, aqui para vocês, entre vocês, né? Então, esse foi, né, o pensamento, ao meu ver, maior, né, que Jesus teve ali, de se mostrar primeiro para ela. Alguém quer colocar? A gente vai prosseguir. Então, vamos prosseguir. Tá todo mundo quieto hoje, hein? Então, depois desse texto aqui de Emmanuel, mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita, né? Foi aquela mensagem que eles precisavam para trazer de volta a confiança, né, neles próprios, a confiança no próprio Messias, para trazer de volta, né, a sua vontade de divulgar o Evangelho, divulgar a Boa Nova como Jesus tinha pedido, instruído, né, a eles. Até então eles tinham ficado perdidos. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíade, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova, né? Eles foram se separando, né? Indo para as cidades, fundando as igrejas e trabalhando nelas. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir, em definitivo, para Jerusalém, Maria de Magdala
temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Mas eles ainda não compreenderam a mensagem e negaram a ela a companhia. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Tinham ali ainda o peso do preconceito dentro dos seus corações. Não confiavam em seu coração de mulher. Olha isso. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Olha isso. Resignou-se. Humberto de Campos não fala que ela debateu. Humberto de Campos não fala que ela tentou convencer. Ele não fala isso, né? O que está por trás aqui desse resignou-se? Mesmo tendo a compreensão do que estava no coração dela, do que ela tinha passado, ela renunciou, né, como o mestre tinha falado, a si própria, e pensou que, de fato, né, seria uma afronta aos seus companheiros ela tentar seguir eles, pelo pensamento deles e pelo pensamento que teriam deles, né, por estarem com ela. Gente, isso é muita renúncia de si mesma. Né? A primeira coisa que a gente ia querer bater no peito e falar: como assim eu não vou? Vocês estão pensando que vocês estão melhores do que eu? Que isso? Vou sim, eu vou sim, vou seguir vocês. Mas não. Ela entendeu. Humilde. Humilde sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. A nossa vida é assim. Quando a gente consegue transpor, né? Consegue compreender, consegue lutar, as mesmas dificuldades, as mesmas situações vão nos aparecer, até que a gente, de fato, resista, né? Até que aquilo se torne verdadeiramente fortaleza dentro da gente. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos. Fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ela ia nas sinagogas desejadas de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. E eles eram muito oprimidos, né? Os homens já eram oprimidos, imagina as mulheres. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. Num dia, veio um grupo de leprosos, né, de Dalmanuta, atrás de Jesus. Não sabiam que o mestre já tinha sido crucificado, né? Não tinha WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp naquela época, né? Não sabiam e vieram atrás de Jesus. E todos lhe fechavam a porta. Provavelmente nem falavam que Jesus já tinha sido crucificado, né? Batia a porta na cara deles. Quando Maria viu aquele grupo de leprosos, ela foi conversar com eles, né? E levou eles para a beira da praia, né? Na forma que Jesus fazia, pregando ali oh meu Deus, na margem ali, né? E começou a narrar para eles todos os ensinamentos que ela tinha absorvido dos evangelhos de Jesus. E eles começaram, né, como que a sentir dentro dos seus corações, não era do mestre, mas era de alguém que falava, né, dessa felicidade desse evangelho com muita propriedade, com muita vivência, né? Então, quando a gente passa pelo caminho da dor e do sofrimento, a gente acolhe com mais firmeza, com mais amorosidade, com mais empatia, né? Então, era esse o acolhimento que Maria fazia ali. A palavra, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos, né? Mandou que eles saíssem porque eles não podiam circular na cidade, né? Nas proximidades. Eles tinham que usar um sino
preso no pescoço para poder sinalizar quando eles iam na cidade, em alguns momentos que eles eram autorizados, eles tinham que usar um sino no pescoço para sinalizar que ali tinha um leproso, né? Eles não podiam. Então, mandou que eles fossem retirados. Mas ela foi com eles. E dali em diante, todas as tardes, ela era a mensageira do evangelho. Reunia todos eles, que eram seus novos amigos, a sua nova família. Ela já havia acolhido as suas irmãs em sofrimento, e explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte. Contava para eles quem foi Jesus, quem era Jesus, o que ele tinha exemplificado e o que ele tinha falado sobre o reino de Deus. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Eu fico me imaginando, eu nunca fui, mas eu fico me imaginando entrando num hospital de tuberculoso, de leproso, se eu teria coragem de abraçar, de acolher dessa forma, né? Mas ela tinha. Ela aprendeu a amar de uma forma diferente. Em breve tempo, a sua epiderme foi também tomada pela lepra, né? E ela compreendeu a sua nova situação, mais uma vez, resignada, completamente resignada, compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do mestre de que somente sabia viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Para os espíritos que já alcançaram um certo entendimento, não há recompensa, alimento para o espírito maior do que você perceber que você conseguiu acolher um coração. É para isso que eles trabalham o tempo inteiro, né? Nas narrativas de André Luiz, a gente vê, não muito no plano espiritual, não muito elevado, os espíritos que se regozijam tanto simplesmente pelo fato de trabalhar em nome do Cristo e acolher. Acolher e amar. Sentindo-se ao termo da sua tarefa, ela já sentia, né, que a doença ali tomava o seu corpo, que ela já estava perdendo as suas forças. Ela sentiu vontade de rever, né, encontrar os seus amigos queridos. E ela foi para Éfeso, porque lá, né, lá em Éfeso foi para onde foi Maria, para onde João levou Maria, né, fugindo das perseguições. Éfeso era uma cidade muito grande, né, e era mais fácil de ficar lá. E ela foi para lá, tá no Paulo Estevão. Ela foi para lá ficar. Ela foi em busca desses amigos para lá, em Éfeso, além de outros companheiros. Ela foi se despedir ali dos seus amigos. E ela falou assim, ó, Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos, se despedindo dela, né? Cada um ofertando ali na simplicidade, né? Tudo que eles tinham de mais valioso. E ela foi, né? Mais uma vez, puxando lá de dentro aquela coragem, porque viajar na época, né? Ainda mais doente, ainda mais na condição de mulher abandonada, ainda mais sozinha, não era uma tarefa fácil, tinha que ter coragem. Às vezes, os homens, para viajar em determinados locais, tinham que ter coragem, de respirar fundo e vão embora. Imagina uma mulher na condição dela. Mas ela foi. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Observando as feridas pustulentas que substituíam a sua antiga beleza, alegrava-se
em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. E um dia, né, ela conseguiu alcançar a entrada de Éfeso, mas não conseguiu atravessar. Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se desdobrava à vista, ela conseguia ver, né, um monte de casas lá, já avistava a cidade. Né? Imagina a angústia, cheguei perto, mas não cheguei lá. Seu corpo, ao quebrado, negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a em uma tenda humilde, carinhosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos, né? Os amigos, alguns, Humberto de Campos não fala, mas foram lá olhar, vê-la, né? Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Não sei se eu vou conseguir ler. Uma noite atingiu o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem fechados, completamente fechados pela doença, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto em minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou que seu peito não mais arfava. Ela não conseguia mais respirar. Mas, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se naquele momento sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se. Não conseguiu. Mais belo que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Não há, para mim, né, como disse Emmanuel, nem Paulo, narrativa mais emocionante do encontro com Jesus do que dessa mulher. Para mim, ela representa muito, né, muito das nossas dores, das nossas dificuldades e muito, né, do amor de Jesus por ela, mesmo sendo essa pecadora que a gente leu aqui, né? Então, para mim, né, com certeza, né, o nosso mestre, sem dúvida, o nosso maior modelo e guia, né? Mas mais próximo aqui, né, da nossa capacidade limitada ainda, não há como Maria de Magdala. Alguém quer falar alguma coisa? Assim, diante de tudo que você expôs aí, eu chego à seguinte conclusão, que ela já nasceu com a predisposição de amar, né? E aí,
como ela achou que o amor estava nos vícios, estava nas coisas materiais, estava em tudo aquilo que é perecível. E quando ela encontrou Jesus, ela percebeu que realmente tudo aquilo que ela achava que era amor não era. E, de alguma maneira intuitiva, ela percebeu que o amor que ela tanto procurava era aquilo que Jesus veio trazer. Então, assim, na verdade, a mensagem é essa, de que só através do amor, dedicação ao próximo, é que a gente consegue se libertar, né? Não tem outra forma, né? Enquanto a gente estiver nessa ilusão de que a gente tem que correr atrás do nosso prejuízo e que tem que ter juntar coisas materiais e tal, a gente tiver essa ilusão, a gente não vai absorver a mensagem que Jesus vai trazer para a gente, né? E olha que a gente tem a oportunidade disso aí, né? Do trabalho, né? Do estudo. Então, assim, é essa percepção que eu estou tendo diante de tudo que foi exposto. Muito bom, Francisco. O amor, como você falou, né? E a renúncia, né? O amor e a renúncia de si própria, né? Quem de nós hoje teria coragem, né, de abandonar tudo no luxo que ela vivia, né? A gente nem tem noção desse luxo, né? Mas do luxo que ela vivia hoje, abandonar tudo, entrega tudo que você tem, vai lá para o hospital, né? Vai viver seus dias todos em devoção ao próximo, ao amor, abraçando o leproso, abraçando o tuberculoso, abraçando... Hoje em dia não tem mais essa coisa de abraçar idético, né? Mas algumas pessoas ainda têm esse preconceito, mas abraçando todo mundo, indo nos hospitais, larga tudo na sua vida, né? E vai... Foi isso que ela fez, né? Seria o equivalente a hoje a gente deixar tudo e só viver trabalhando, né? Em nome do Cristo, né? Lógico. Ela percebeu rápido. Muito rápido, né? Ela amou muito rápido, né? Ó, muito bom colocação, o Francisco. Ó, nesse livro que eu trouxe, né? Alguns pensamentos hoje, ele coloca assim, ó, os escritores colocam assim, ó, é relevante também destacar que, considerando os conjuntos da parábola de Jesus, o livro é sobre as parábolas de Jesus, esta é a única de todas as parábolas que traz esta esplêndida lição sobre o perdão resultante do amor, que é isso que você falou aí, né? E tem aquela frase que o Ítalo até reclamou comigo, que eu vou até mudar o slide, vou colocar a frase lá que eu tirei, que ele tem toda a razão, que Jesus fala assim, ó, para ela. Deixa eu ver que oração. Deixa eu ver que oração que eu me perco nesse capítulo. Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruína? As ruínas são as criaturas humanas. Ela se via, né, uma ruína, né, uma pecadora sem salvação. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, que todos nós temos, né? As bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje o novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados, né? E foi isso que você falou. Ela aprendeu a amar. Amar de uma forma que a gente ainda não compreende, mas ela compreendeu, né? Aprendeu a amar e foi isso que transformou ela. Mais alguém? Só uma perguntinha. Esse livro de parábolas aí, está tendo algum curso desse livro ou vai ter ainda? Não, a gente vai fazer. Nós vamos no Recanto. A gente não tem a data ainda, mas a gente está se preparando. É um grupo que está se preparando. Eu, a Carla, o Ítalo e a Raquel. A gente está se preparando para fazer. A gente espera que seja esse ano ainda, né? Vamos ver. Fazer um estudo só sobre as parábolas de Jesus no formato do EMEG, que eu falo aqui que eu chamo de miudinho, né?
é um formato diferente de estudar os evangelhos. É estudo minucioso dos evangelhos de Jesus. Então, a gente está montando esse grupo de estudos. Vai ser outro dia diferente, provavelmente vai ser na quarta-feira, um dia diferente porque nessa terça-feira eu vou entrar provavelmente eu vou entrar no Paulo Estevam. Vai continuar. E a gente vai abrir esse novo grupo de estudo só sobre as parábolas de Jesus na quarta-feira. Mas a gente está se preparando, porque é um preparo grande, né? É um estudo muito aprofundado. Não demora muito não, tá? Por favor. Quê, Francisco? Não demora muito não, por favor. Ah, tá bom. As parábolas são já preparado já. A gente, né, nós espíritas, a gente costuma rodar ali nas parábolas que estão destacadas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas tem muitas outras parábolas que a gente não aborda porque a gente não tem o hábito de estudar o Evangelho, isso é uma coisa nova no movimento espírita, né? A gente não tem o hábito, mas a gente vai estudar todas as parábolas que estão no Evangelho. 42, se não me engano. Mais alguém quer colocar? Elza quer colocar? As meninas que... Marcinha? Não, Elaine, já falei tudo. Tá. Marcinha, quer colocar alguma coisa? Marcinha finalmente me viu emocionada, né? Queria tanto. Então, vamos lá, amores. Vamos encerrar o nosso estudo, então, de hoje. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de reviver, né, esse capítulo maravilhoso com vocês aqui. Para mim é demais. Carlinha quer falar? Fala, amor. Fala, Carlinha. Só para avisar o pessoal que a gente vai ter no dia 11 de abril a Elaine Cap falando sobre Madalena no Encontro do Recanto. Eu já estou me preparando psicologicamente para isso. Falando o quê? Não entendi. Fala de novo. Sobre Madalena. O tema é As Mulheres do Evangelho, Maria de Magdala, a apóstola dos apóstolos. Quem você falou? Eliane Cap. Eliane Cap. No Encontro no Recanto? No Recanto, dia 11 de abril. Então, o Encontro no Recanto, para quem não sabe, são as nossas palestras das segundas-feiras, às 8 horas, transmissão pelo YouTube. Dia 11 de abril, não. Dia 4 de abril, perdão. Dia 4 de abril. Então, vamos lá assistir mais um pouquinho. Obrigada, Carlinha. Então, amores, vamos encerrar. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Elza, você faz pra gente? Não, Francisco ia abrir ali. Você ia abrir para fazer, né, Francisco? Eu vi seu dedinho ali assim, ó. Caramba, você tem um olho, hein? Ó, muito. Ela é médium, rapaz. Ela é médium vidente. Tu não sabe de nada. Caraca! Olha, esse aplicativo aí é bom, hein? Vai então, Francisco. Ó Jesus, Senhor de infinita bondade e misericórdia, estamos agradecidos, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade de estar buscando, Senhor, no Teu Evangelho, a luz dos nossos caminhos, Senhor. Que só possa, meu querido, tocar os corações de cada um de nós, assim como Tu tocaste o coração de Maria de Magdala, Senhor. Para que possamos, Senhor, amar. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Boa noite. Obrigada, queridos. Fiquem com Deus, tá? Até terça-feira que vem. Beijo grande. Beijo. Boa noite, beijos. Boa noite para todos.